Olá, tudo bem? Sou a professora Lúcia e trabalho com a disciplina de História. Hoje é terça-feira, dia 23/6/2020. Antes de nós começarmos a aula de hoje, eu quero saber se vocês acompanharam a aula de ontem, que foi transmitida na TV Amazonsat, canal 19, e pelo rádio Aldeia FM 107.9 e também pela rádio Verdes Florestas FM 95.7. Desde já eu quero informar vocês que é muito importante vocês estarem fazendo o acompanhamento dessas aulas. Essa é mais uma ferramenta do governo disponibilizada a vocês. Na aula de ontem, a professora abordou alguns conteúdos já estudados, como, por exemplo, o conceito de história, o fazer do historiador, fatos históricos, fontes históricas. E ela também abordou um conteúdo visto na semana passada, que foi sobre o tempo histórico e o tempo cronológico. E na aula de hoje nós vamos estar fazendo uma revisão sobre o tempo histórico e tempo cronológico, e também vamos estar vendo outros conteúdos que até o momento vocês ainda não tinham estudado e que foi abordado pela professora na aula de ontem. Mas o que é tempo histórico e cronológico? Vocês conseguiram fazer essa diferença entre tempo histórico e cronológico a partir do vídeo que eu disponibilizei na semana passada e das páginas do livro na qual eu solicitei a leitura? Vamos relembrar o conceito de cada um. Tempo histórico. O tempo histórico é um tempo que o ser humano desenvolve a sua ação ao longo desse processo histórico. Ao longo do tempo, os seres humanos eles inventaram várias ferramentas, várias invenções, eles fizeram várias descobertas. Né? O tempo histórico são os acontecimentos que marcaram o povo, uma nação, ou às vezes a humanidade. Temos como um exemplo a descoberta do fogo, a agricultura, a escrita, o comércio, a cidade, a pintura, a música. E com isso, e com essa descoberta, eles foram fazendo a história. Portanto, o tempo histórico ele é resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra. Né? Posso dar aqui outro exemplo para vocês, como a descoberta de uma vacina para uma doença. Então, assim, é uma ação do homem que marca a história de uma sociedade. Por isso que ela é chamada de tempo histórico, né? Que ela vem falar sobre o desenvolvimento, a ação do homem no tempo. E o tempo cronológico? O tempo cronológico, ele é o tempo do relógio, do calendário, dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. Ou seja, o tempo cronológico, ele é um tempo onde há uma cronologia, né? Onde há uma sequência. E o homem, no decorrer do tempo, ele criou vários instrumentos para se medir o tempo, que é o que nós vamos estar vendo agora. Ó, instrumentos de medidas. Temos o que? O calendário, o cronômetro, o relógio de areia, o relógio de parede, o relógio atômico, o relógio de água. Essas foram as invenções criadas pelo homem, esses instrumentos para medir o tempo. E além desses instrumentos, existem outros instrumentos para se medir o tempo. Na antiguidade, desde a antiguidade, os homens já criavam instrumentos para se medir o tempo. Temos como exemplo o relógio de areia, o relógio de água, que foi utilizado por diversas civilizações para se medir o tempo. E também temos os calendários. E os calendários, eles também são uma forma de se medir o tempo. E existe diferentes tipos de calendário, como por exemplo, o calendário adotado no nosso país, ele não é o mesmo calendário adotado em todos os países. Ele é um calendário adotado em vários países, porém,
alguns países adotaram outros calendários, que é o que nós vamos estar vendo agora. Temos aqui o calendário gregoriano, que também é chamado de calendário cristão. O calendário adotado oficialmente no Brasil é o gregoriano. Ele foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregoriano XIII. Esse calendário ele é solar, ou seja, um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol. Nesse calendário, o ano possui 365 dias e a cada 4 anos ocorre um ano bissexto. No calendário gregoriano, ele tem o início, a data do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, em alguns estudos, nós vamos encontrar AC, que significa que aquele fato ocorreu antes do nascimento de Cristo, e DC, que significa que aquele fato aconteceu depois do nascimento de Cristo. Além do calendário gregoriano ou calendário cristão, que é o calendário adotado pelo Brasil, existem outros calendários, como vocês podem estar vendo aqui. Tem o calendário islâmico, né, que é a contagem do tempo, a contagem dos anos, ele tem início com a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. E isso ocorreu no ano 622 depois de Cristo. E temos aqui também o calendário judaico. O calendário judaico, ele conta o ano desde o tempo em que Deus criou o mundo, tá? Eles contam o tempo a partir da criação do mundo, conforme a Bíblia. Temos também o calendário chinês. O calendário chinês, ele divide o tempo em ciclos de 12 anos. Cada um ano é representado por um animal, como por exemplo o tigre, o cão ou o macaco. Após 12 anos, o ciclo se reinicia e os nomes dos animais voltam a se repetir. Então, como podemos ver, diferentes povos, diferentes calendários. Quero salientar que o calendário mais usado pelos países é o calendário gregoriano, que é o calendário, como eu já mencionei, adotado no nosso país. E existem também outras unidades de medidas, né? Outras unidades de medidas para se medir o tempo. Temos aqui 1 minuto, que corresponde a 60 segundos, 1 hora, que corresponde a 60 minutos, um dia, que corresponde a 24 horas, uma semana, que corresponde a 7 dias, um mês, que corresponde a 30 dias, um ano, que corresponde a 12 meses, e que equivale a 365 dias, e de 4 em 4 anos, quando o ano é bissexto, esse número sobe para 366 dias. Temos também uma década, que corresponde a 10 anos, um século, que corresponde a 100 anos, e um milênio, que corresponde a 1000 anos. Então, essa é outra forma de se medir o tempo. Na aula de ontem, a professora também abordou um conteúdo no qual vocês ainda não tinham visto, que é sobre a contagem do tempo, e que ele pode ser dividido em 3 dimensões, que é curta, média e longa duração. Nós vamos estar vendo um pouco de cada um. Curta duração, nós temos aqui 3 exemplos. Primeiro, votação de lei no Congresso, partida de futebol e peça de teatro. Então, todos esses exemplos aqui, eles têm o quê? Início para se começar, né? O horário para se começar e o horário para terminar. Por isso que se chama curta duração. Como, por exemplo, a votação de lei no Congresso. Tem uma lei em pauta, onde eles vão fazer a votação para ver se aprova ou não. Então, tem um dia marcado para essa votação e tem um horário de início e de término, assim como a partida de futebol e a peça de teatro, que tem um horário para se iniciar e o horário para terminar. Por isso que se chama curta duração. E aí vem o período, né, o tempo de
média duração. Aqui temos o exemplo da carreira de um jogador, tempo de uma guerra e tempo de um governo. Eu achei até interessante quando ela trouxe esse exemplo lá, né? Vamos pegar aqui como exemplo o presidente Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, ele foi presidente do Brasil, ele foi eleito pela primeira vez em 2003. Nesse ano, todos vocês, a maioria de vocês, ainda não tinha nascido. Porém, vocês fazem parte do século XXI, que foi o século em que o Lula foi eleito pela primeira vez. Ou seja, vocês não fizeram parte desse momento histórico, desse momento que aconteceu. Porém, vocês vivenciam o século XXI. Eu não vivenciei esse acontecimento, porém eu faço parte dele, porque como ele aconteceu no século XXI, eu também nasci no século XXI. Por isso que ele é média duração. E também temos o exemplo aqui, né, da longa duração. Foi trazido 3 exemplos, como o período da escravidão, cultura, costume popular. Sobre a longa duração, ela trouxe até uns exemplos também que eu posso estar citando para vocês, como a Grécia Antiga, a Roma Antiga, no qual vocês não tinham nascido, né, e nem vivenciaram esse século. Foi algo que aconteceu há muito tempos atrás. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso país, né, o descobrimento do Brasil. Estuda-se que o descobrimento do Brasil aconteceu em 1500. Nenhum de nós vivenciamos esse momento. Nós não fizemos parte desse momento histórico. Então foi algo que aconteceu há muito tempos atrás. Podemos também até estar dando um exemplo do nosso estado, né, o estado do Acre, que foi onde ele foi povoado, né, no século em que ele foi povoado, que foi no século XIX, nós ainda não tínhamos nascido. Então foi algo que aconteceu há muito tempo atrás, né, no qual nós não vivenciamos e nós não fizemos parte. Aqui também traz o exemplo do período da escravatura. Então, assim, isso se chama longa duração, tá? Ela também abordou também sobre tempo e espaço, que é a concepção e a percepção do tempo. Um exemplo lá bem interessante que ela trouxe foi sobre, assim, né, que tem a comunidade indígena e a zona urbana. Um exemplo, comunidade indígena. Na comunidade indígena, o tempo passa da mesma forma que o tempo passa para a comunidade indígena, ele passa aqui na zona urbana, ou seja, o tempo ele é igual para todos. Porém, as atividades desenvolvidas em cada comunidade, em cada sociedade, ela é diferente. Como, por exemplo, será que a mesma atividade desenvolvida lá na aldeia, ou até mesmo na zona rural, é a mesma atividade desenvolvida na zona urbana? Claro que não. O tempo ele é igual para todos, porém as atividades desenvolvidas em diversas sociedades ou comunidades, elas são diferentes. Por isso nós temos que ter uma concepção e a percepção do tempo. Não é porque o tempo ele é igual para todos, que significa que todos realizam as mesmas atividades no mesmo tempo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Estarei passando uma atividade para vocês. Espero que vocês realizem. Após realizar, vocês podem também estar enviando no meu privado, tá? Tá mandando um vídeo e também tá se identificando. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.